Olá, crianças! Eu sou a professora Marina, estamos de volta para a nossa aula de matemática. Estamos estudando sobre frações equivalentes. Na aula anterior, nós paramos aqui numa explicação e eu quero voltar um pouquinho para te lembrar, para que você compreenda direitinho qual é a equivalência. Nós fizemos aqui um cálculo, né? E nós paramos nessa daqui no 2/4, que mostrava que era essa. Mas para que você entenda, aqui a gente pode dar continuidade. Veja bem aqui, ó. Eu vou fazer aqui embaixo, porque no papel não tem mais espaço. Então, nós vamos pegar esses 2/4, que foi o que nós fizemos, né, a subtração, e vamos dar continuidade, ó. 2/4, eu vou continuar simplificando. Agora, eu vou simplificar por 2, que foi o que nós fizemos na outra. Nós vamos dividir os 2 pelo numerador, pelo 2, né, pelo divisor 2. Quando eu vou dividir 2 dividido por 2, tanto eu vou dividir o numerador como o denominador pelo mesmo divisor. 2 dividido por 2 eu vou ter 1 e 4 dividido por 2 eu vou ter 2. Dessa forma é para que você perceba que 4/8 é mesmo que 2/4 e é mesmo que 1/2. Mas tem uma forma de eu chegar a esse resultado mais rápido? Tem. Quando eu estou fazendo uma atividade, como que eu posso fazer? Então, crianças, eu fiz dessa forma, olha só, para que você percebesse que 4 dividido por 8, ou 4/8 é igual a 2/4, que é o que nós temos aqui, e que também 4/8 é 1/2. Perceberam? E a forma que a gente vai fazendo é ir dividindo, né, de acordo com os números. Por exemplo, aqui eu usei um número pequeno. Aí eu fui dividindo por 2 até chegar. Porém, se por acaso eu estiver fazendo uma atividade e logo tiver a minha menor fração equivalente, correspondente a uma fração, eu tenho uma forma de chegar nela mais rápido. Como? Eu vou utilizar o maior divisor comum entre o numerador e o denominador. Exemplo, aqui a maior que eu tenho é 4/8, certo? Então, eu vou dividir pelo maior divisor comum entre elas. Qual é? O 4. Porque eu não posso passar disso, senão não vai dar para dividir o 8. Então, eu vou colocar o 4. Vou apagar aqui só um pouquinho, para que vocês entendam melhor. Então, eu vou fazer essa divisão. Primeiro, o numerador, 4 dividido para 4 vai ser 1. E 8 dividido para 4 vai ser 2. Então, eu tenho frações equivalentes. Aqui eu tenho essa 4/8, a menor dela vai ser 1/2, certo? Para me encontrar a menor, eu já vou direto no maior divisor comum entre elas. Porém, tem atividades que não, que ela mostra frações equivalentes intermediárias, que estão lá pelo meio do percurso. Ou maior. Se for para mim saber qual é a maior, eu vou multiplicar. Por exemplo, aqui, a menor que eu tenho a representação é 1/2, certo? Então, vamos ver aqui para encontrar as maiores. Eu faço de forma diferente. Lembra que a multiplicação é o inverso da divisão, equivale aqui também. Aqui a menor representação, a menor entre aspas, a maior, né? Porque aqui tem só foi dividida em 2 partes, significa que essa é maior, porque ela tem um pedaço maior, perceberam? Então, aqui eu tenho 1/2. Se eu quiser saber as outras frações equivalentes, eu vou multiplicar em vez de dividir. Por exemplo, aqui eu vou multiplicar por 2 e também por 2. Sempre vai ter que ser igual, né? Tem que ser multiplicar por algo em comum. 1 vezes 2 eu vou ter 2. 2 vezes 2 eu vou ter 4. Qual foi a fração que eu já encontrei equivalente? Eu encontrei 2/4. Perceberam? E agora, para mim descobrir essa, eu vou continuar multiplicando. Vou multiplicar aqui por mais 2. Vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, eu vou encontrar 4. 4 vezes 2, eu vou encontrar 8. Tem uma forma de eu saber também essa daqui, para me saber logo essa, professora? Tem. Eu vou procurar
o maior o que multiplica, né? O que seja em comum, que seja o maior. Por exemplo, eu tenho 1/2, eu vou multiplicar logo pelo 4, porque 2 mais 2 não é 4? Isso, então eu vou multiplicar logo por 4. Quanto que eu vou ter? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, ou 2 vezes 4, 8. Então, eu também encontrei a fração equivalente de 1/2, 4/8, e encontrei de 2/4. Ou seja, elas são equivalentes porque elas representam o mesmo tamanho. Então, crianças, as formas que eu tenho para encontrar a equivalência, ou eu utilizo a multiplicação ou a divisão, de acordo com a minha necessidade naquele momento do probleminha. Agora, vamos fazer mais alguns cálculos para a gente entender direitinho. Deixa eu apagar aqui. Agora, para que você compreenda melhor, vamos aqui. Aqui, eu tenho uma tabelinha, né? Eu vou multiplicar, olha só. Eu tenho a fração 1/2, 1/3, 1/4 e 2/3. Eu vou multiplicar todos eles, né, por esses números. Vamos ver até onde a gente consegue multiplicar. Vou te mostrar aqui um exemplo. Nós vamos utilizar aqui 1/2, nós vamos multiplicar pelo 2, certo? Então, aqui, 1 vezes 2, nós vamos ter 2. 2 vezes 2, nós vamos ter 4. Eu encontrei uma fração equivalente a 1/2, que é 2/4. Continuando, eu tenho aqui, vou multiplicar por 3. Então, 1 vezes 3, eu vou ter 3. 2 vezes 3, eu vou ter 6. Então, elas são escritas totalmente diferentes, professora, mas elas são equivalentes? São, porque 3 é a metade de 6. Então, ela está representando também uma metade, certo? Agora, continuando. 1 vezes 4, eu vou ter 4. 2 vezes 4, eu vou ter 8. Também é equivalente, professora? Sim, porque ela está representando 4 é a metade de 8. Agora, vamos por 5. 1 vezes 5, eu tenho 5. 2 vezes 5, eu vou ter 10. Professora, quer dizer que 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, todos são frações equivalentes? Sim, porque elas estão representando a mesma quantidade de um todo, só que dividido em partes diferentes. A parte daqui de baixo, nós chamamos de denominador. Ela está representando a quantidade que foi dividido o meu todo. Nesse caso dessa primeira, foi dividida em 2 partes. No caso da segunda, foi dividida em 4 partes. No caso da terceira, foi dividida em 6 partes. No caso da 4, foi dividida em 4 partes. E nessa última, foi dividida em 10 partes. Se você continuasse multiplicando por outros números, você também ia encontrar mais frações equivalentes que representam a metade de um todo. Aqui, nós já temos 1/3, ou seja, nós já temos uma fração dividida em 3 partes. Então, 1/3. Quais um que eu vou encontrar equivalente, professora? Nós vamos continuar multiplicando. Veja bem, 1/3, 1 vezes 2, eu vou encontrar 2. 3 vezes 2, eu vou encontrar 6. Professora, então essas frações são equivalentes? Sim, elas são equivalentes. 2 é a terceira parte de 6, não é? Se eu for dividir, ele também está representando a terceira parte. Continuando aqui, 1 vezes 3, eu vou ter 3. 3 vezes 3, eu vou ter 9. Então, também 3 é a terceira parte de 9, certo? Então, por isso que nós dizemos que elas são equivalentes, são escritas de formas diferentes, porque a parte de um todo é igual. Sempre está representando a terceira parte disso aqui, de um todo. Vamos continuar. 1 vezes 4, eu vou ter 4. 3 vezes 4, eu vou ter 12. Vejam bem,
12 quarto é equivalente a 1/3, professora? Sim, porque se eu dividir 12 em 3 partes, vai ser igual a 4, não é isso? E aí eu tenho a terceira parte de 12. Continuando aqui, 1 vezes 5, eu vou ter 5. 3 vezes 5, eu vou ter 15. Olha só, então todas essas frações aqui, elas são equivalentes. Eu posso dizer que 1/3 é equivalente a 2/6, que é equivalente a 3/9 e que 1/3 é equivalente a 4/12 e que 1/3 é equivalente a 5/15. Viram só, crianças? Então, corresponde à mesma quantidade de um todo. Agora, eu vou fazer essa daqui, vou deixar essas duas aqui para vocês treinarem em casa. E a gente vai fazer essa porque é uma divisão também. Nós temos aqui uma fração representada com algarismo aqui, numeradores com números que a gente pensa que são maiores. Mas quanto mais eu dividir, menor representa essa minha parte. Como que eu faço dividindo? Vamos dividir por 2. Quanto que eu vou ter aqui? 20 eu divido por 2, eu vou ter 10. 40 eu divido por 2, eu vou ter 20. Então, essas frações também são equivalentes. Agora, eu tenho 20 dividido para 4, eu vou ficar com 5. Eu tenho 40 dividido para 4, eu vou ficar com 10. Então, eu tenho 5 décimos, certo? Se eu continuar dividindo por 5, então, aqui eu tenho 20 dividido para 5, eu vou ficar com 4. Eu tenho 40, vou dividir para 5, eu vou ficar com 8. Eu tenho agora 20, vou dividir para 10, eu vou ficar com 2. Eu tenho 40, vou dividir para 10, eu vou ficar com 4. E se eu continuasse dividindo, eu ia continuar encontrando frações equivalentes. Então, professora, significa que, como eu dividi e fez divisores comuns, significa, ou múltiplos comuns, significa que eu vou ter frações equivalentes? Sim. Ah, professora, então significa que 20/40 é equivalente a 10/20, a 5 décimos, a 4/8 e a 2/4? Sim, porque para encontrar cada um deles, eu usei divisores comuns e, no caso aqui, eu usei múltiplos comuns, né? Por isso que eles representam. Então, se você ficou com alguma dúvida, acessa lá a nossa plataforma Eduque e reveja essa aula novamente. Lá você tem acesso a essa aula e outras. E daqui a pouco a gente dá continuidade à nossa aula. Até mais!